Olá, o meu nome é Elisa Joanes e esta é a segunda temporada da Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse continua a ser o meu convite para ti, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Seja então muito bem-vindo a esta temporada que tem o apoio da NutriBio. Ora, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. É com muita honra que uma vez mais estou a gravar neste cenário lindíssimo, que é a Capela do Palácio Municipal em Oeiras. Portanto, a minha mais sincera gratidão à Câmara Municipal de Oeiras, porque realmente é um privilégio poder filmar desde este local. Com isto também, começando sempre por agradecer ao patrocinador, porque efetivamente sem a NutriBio não conseguia estar a levar-te todos estes conteúdos, toda esta informação que eu considero preciosa aos vários níveis, desde o desenvolvimento pessoal, ao conhecimento, à expansão da consciência. Portanto, obrigada à NutriBio e, como sempre, tenho a sugestão de um suplemento natural. Desta vez, e porque também vai estar relacionado com o tema que vamos trazer, trago-te este suplemento que é Gastrogel, da New Nordic. E basicamente este suplemento ajuda e facilita o processo digestivo, nomeadamente aquelas indigestões mais ácidas. Tem extrato de dente-leão, que como nós sabemos é uma planta que entre os vários benefícios facilita o processo digestivo. Também tem a pectina e tem cálcio, o que também facilita o processo digestivo. Este comprimido é mastigável, pode ser tomado todos os dias e, efetivamente, quando em contacto com o ácido gástrico, permite formar uma espuma no topo do estômago e daí facilitar todo este processo de indigestão. Fica aqui a minha sugestão. Sabes que tens o código, o cupom de desconto, LISA15, basta entrar no site www.nutribio.pt e aí escolheres o teu suplemento da New Nordic, seja este ou outro que já tenha apresentado. E antes que me esqueça, pedir-te também, por favor, subscreve o canal e partilha tanto este como outros episódios, porque é uma ótima forma de me ajudares a manter este nosso programa. Dito tudo isto, agora sim, Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Elisa. Sabes que isto são tantas coisinhas no início que eu, maioritariamente, eu esqueço-me de dizer ou uma ou outra. É normal. Sim. Mas olha, é com muita alegria que te trago. Já fui acompanhando volta e meia o teu percurso nas redes e sinto que és assim uma mulher de fibra. Olha, falamos aqui da pectina como fibra natural, mas efetivamente sinto pulso em ti, porque era o que te estava a dizer agora mesmo antes de começarmos a gravar. Muitas vezes nós já vamos tendo este conhecimento, eu própria também estudei homeopatia, naturopatia, portanto a parte do natural, tanto na alimentação como numa prescrição o mais natural possível, é um conhecimento que adquiri, mas ainda assim em ti eu sinto, lá está, esse pulso de trazer voz a tudo aquilo que foste descobrindo e que partilhas com a tua comunidade. Tanto que até te vi na Assembleia, tu tens um pequeno vídeo de ti na Assembleia, está lá no teu Instagram, e convido depois as pessoas realmente a acompanharem a página, entre todo o trabalho que tens feito para continuar a desbravar este caminho e abrir a consciência de tantos pais sobre o não benefício e realmente o quanto é prejudicial tudo aquilo que ainda damos desde bebê, não é? Pronto, mas antes de irmos por aqui, deixa conhecer-te um bocadinho, até para o público lá em casa, se não conhecerem a Carolina. Quem é a Carolina? Então, eu tenho 39 anos, eu tenho 2 filhos, uma menina de 5 anos, a Madalena, e o Duarte, que vai fazer 3. E o meu percurso foi assim um pouco diferente, porque agora eu falo muito de alimentação, mas eu sou formada em gestão, tive finanças, tive em vários países a viver. Vivi no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, sempre trabalhei em fundos de investimento, mas eu sentia que não estava feliz com o que fazia, não é? E então quando voltei para Portugal, eu decidi mudar completamente de carreira. Eu comecei quase do zero no marketing digital, na altura. E eu fui para a empresa lançar um blog.
E depois eu tive a minha filha e voltei a trabalhar, e isto foi a pior coisa que me aconteceu, porque eu sentia-me muito infeliz. Eu trabalhava, eu tirava leite no trabalho, eu ia para casa a correr, passava tempo de qualidade com ela, fazia a comida de raiz, estava numa roda viva, assim. E então isto foi meio que uma necessidade. Isto era um projeto que já estava na gaveta, e a necessidade depois de ter mais tempo para ela, eu acho que impulsionou-me também para lançar o projeto, que é o Comida de Bebê. Eu comecei com um blog, e na altura lembro-me até, achava que nem ia fazer Instagram, porque achava que não queria. Eu tenho muita dificuldade tinha muita dificuldade em lidar com o público, a falar com pessoas, ou seja, eu aparecer nos vídeos era uma coisa impensável há 4 anos. Eu tenho ansiedade social, portanto, mas eu também sempre me esforcei. Eu tenho um diagnóstico tardio, falando assim uma parte mais pessoal, de déficit de atenção e hiperatividade, a perturbação obsessiva compulsiva e transtorno de ansiedade. Ok. Muito recente. Isto sempre me acompanhou desde muito, muito cedo. Eu tenho eu tenho lembranças de, com 5, 6 anos, já ter perturbação obsessiva compulsiva. E então, eu acho que numa necessidade, eu nunca fui diagnosticada até aos 37 anos, e numa necessidade de sempre tentar fazer melhor, ninguém notar que eu tinha alguma coisa, porque eu sentia que tinha alguma coisa. Então eu sempre me pus em situações que, mesmo sendo desconfortáveis, faziam com que eu parecesse normal. Ou seja, eu dei aulas na faculdade, era impensável para uma pessoa como eu, que tinha tanta vergonha de falar em público. Eu fui fazer um doutoramento e, portanto, eu acho que isso ajudou-me também a ganhar muita resiliência na vida. E então, ter esta coisa de, como diz, tipo, um bocado esta força, esta iniciativa. Pronto, e a nossa história vai nos moldando, não é? E, portanto, eu tinha este projeto e eu achava que nunca o ia tirar, mas a necessidade meio que fez aqui o momento, e depois com o Covid tudo se uniu para... E há 4 anos atrás falava-se muito pouco da alimentação infantil saudável em Portugal, ainda. Havia muito conteúdo a nível nos Estados Unidos, em inglês ou até no Brasil, mas em Portugal falava-se muito pouco. E eu acho que também, por ser uma questão mais cultural, nós tendemos a não querer chocar, não é? Nós não... é muito complicado dizer, olha, as papas de compra não devem ser oferecidas a bebê. Isto em Portugal é uma coisa que ainda choca muito, mas muito menos do que chocava. É giro tu estares a dizer que ainda é pouco conhecido, porque lá está, eu na minha percepção, mas lá está, na nossa micro-bolha, claro. Eu achava que já era conhecido, mas claro que ao mesmo tempo, depois quando vivia mais perto da realidade, percebíamos, que era o que também estávamos a falar há pouco em off, que chegava a uma escola. Eu vivi com os meus filhos muito tempo em homeschooling, a viajar, eu fiz 5 anos de voluntariado na Índia e depois a dar a volta ao mundo. Portanto, como eu saía desta realidade, eu dava a comida que eu considerava boa, e como eu tinha estudado homeopatia e naturopatia, eu lia os rótulos das coisas. Sim. Portanto, nem pensar que dava essas papas, nem pensar que dava aqueles leites adaptados, etc. Pronto, então eu achava... Eu não tinha essa percepção que ainda era tão pouco, mas realmente depois quando chegamos ao meio percebemos o que tu estás a dizer, que efetivamente, como assim nas festas de anos aquilo está carregado de açúcar? Sim. Como assim na escola há o presente para de certa forma homenagear o feito bonito da criança, ou no dia especial, mas até me recordo, a minha filha mais velha, por exemplo, fez qualquer coisa bonita e a professora foi-lhe dar um rebuçado como gesto de compensação, e há esse pensamento que também partilhávamos de coitadinha, se a mãe, neste caso era eu, não estava a deixar que lhe dessem um rebuçado. É quase como se fosse maus tratos, não é? Sim, exato. Portanto, consigo perceber quando tu dizes isso, apesar de lá estar no meu paradigma, pensar, mas como assim? Já se fala tanto do açúcar, Sim. Como é que não se extrapola o micro patamar em que nós apontamos o açúcar como algo que é prejudicial e não extrapolamos realmente percebendo que claro que é prejudicial num bebê, claro que é prejudicial em processos oncológicos e onde for, como falávamos também. Ou seja, como é que não se realmente tira as barreiras e percebe só o açúcar é prejudicial? Se calhar à exceção do momento que seja realmente a exceção e não a regra, Sim. Então se calhar consumi-lo ali num dia do ano
Sim, e não é só o açúcar, é o ultraprocessado, esse é que é o problema também, porque eu acho... Lá está, eu também vivia na minha bolha porque eu fazia tudo de raiz em casa e eu nunca dei uma papa pronta à minha filha, e os iogurtes foram sempre naturais, mas depois ela entrou para a creche e eles começam a perguntar, mas ela pode comer salsichas, ela pode comer douradinhos, e eu assim, a minha filha tinha 1 ano e eu assim, mas porquê? Porque é o fiambre. E eu a pensar, mas porquê que haveriam de dar estas coisas a um bebê? É que às vezes a cozinheira não vem e tem que ser rápido e os lanches têm que ser rápidos, assim, mas pronto, se é uma questão de opção, então há sempre o queijo, por exemplo, ou há a manteiga de amendoim, que hoje em dia já está à venda tipo, em todos os supermercados. E depois isto foi piorando, porque ela depois entrou mudei-a para uma escola que estava de acordo com a forma, ela está, mantive na minha bolha, e era uma escola Waldorf, portanto não entrava açúcar e os bolos eram adoçados com tâmaras, mas depois eu tive que sair da bolha, quando ela entrou no jardim de infância. E aí é que para mim foi realmente o choque, porque quando eu comecei a comida de bebê, eu comecei muito numa de, ok, eu fiz a introdução da minha filha, e eu sou uma pessoa que estuda muito, e eu tive uma pediatra bastante atualizada, mas eu sentia que não havia informação e eu pensava muito naqueles pais que só têm acesso ao centro de saúde ou não têm acesso a mais do que um pediatra porque na região só há um pediatra ou 2, e eu pensava muito e o objetivo do Comida de Bebê sempre foi ter essa informação de forma gratuita. Mas era muito focada na introdução alimentar. Isto depois foi tomando outro rumo, porque lá está, a minha filha entrou para o jardim de infância e depois era bolacha Maria todos os dias, de manhã e à tarde. E depois, no reforço da tarde, ainda era mais bolacha Maria e iogurte de aromas. E eu comecei a fazer as contas e assim, eu cheguei uma vez que eu ia levá-la para comer um gelado. Ela já tinha 3 anos e depois ela sai-me com um pacote de bolacha Maria e eu digo, já não dá. Porque ela já comeu todo o açúcar e mais algum que ela tinha que ter comido nesse dia. Deixa-me só contextualizar, eu já não me recordo, não sei se calhar tu até sabes, eu lembro-me de um documentário que já havia há muitos anos, que era Somos o que Comemos, acho eu, que era da SIC, se não tiverem erro, foi para aí 2015, ou se calhar até anterior, que punha as unidades por pacotes. Sim. Então eu não me recordo qual era o máximo de pacotes, de unidades, de pacotinhos de açúcar, aqueles tipo do café, que a pessoa pode comer por dia. Vamos dizer que eram, tu sabes. Eu de pacotes não sei, eu sei que a OMS hoje em dia já até reduziu, diz que deve ser os 5% do consumo diário. Pronto, e as crianças passam isso no pequeno almoço. Exatamente. Esse comentário mostrava por unidades de pacotes e vamos dizer que são 3. Se calhar, perdoem-me, porque se calhar até só 1. Não sei, não me recordo. Mas só no pequeno almoço, com os cereais, com o leite, muitas vezes também açucarado, se fosse leite com laranja. Exato. Tudo, se for processado ou ultraprocessado, então, ultrapassava logo em larga escala. Depois, se levassem lanches para meio da manhã, também bolachas com açúcar, iced teas ou outras coisas que também tivessem açúcar, continuava a ultrapassar, ou ao almoço ultrapassavam, ou ao lanche ultrapassavam. Portanto, aquela criança, ao final de 1 ano, contabilizando o número de pacotes de açúcar em excesso, seria, por exemplo, em peso, se calhar 10 quilos a mais. Se calhar numa criança até podia não ser tão expressivo, depende, porque poderia ser. Num adulto, efetivamente, a pessoa até pensa, mas eu não comia assim nada de extraordinário. E não tinha só a ver com o peso, tinha a ver com todas as doenças associadas, metabolicamente falando. O problema está em que nós hoje em dia temos evidência científica de que os primeiros anos são fundamentais para o desenvolvimento do paladar de uma criança, para as preferências alimentares. E, portanto, se as primeiras coisas que este bebê come e come diariamente, porque faz parte da base da alimentação, são papas com açúcar, bolachas com açúcar, sumos e por aí vai, então é normal que depois esse bebê vai ser uma criança que vai ter sempre preferência por ultraprocessados e coisas com açúcar, e vai ser um adulto que também vai ter isso. E isto tende-se a manter. Portanto, estas preferências mantêm-se até à idade adulta, assim como a obesidade também tende-se a manter a idade adulta. E o que acontece não é o problema só da obesidade, mas de todas as doenças, como estavas a dizer muito bem, que estão associadas. E hoje em dia sabe-se que a alimentação é um dos principais fatores de risco e a própria DGS já tem uma equipa já que é de nutrimento que faz imensos relatórios e tem imensos dados a sair, mas é bastante chocante como é que
parece que não há comunicação, ou seja, os estudos não servem de nada se não forem utilizados. Então o que é que nós temos? Nós temos uma DGS atualizada a partilhar informação sobre o que é que deve e não deve ser feito, mas depois os centros de saúde não comunicam com estes novos relatórios, as creches não comunicam. Falaste da questão da Assembleia. Eu criei uma petição para legislar a alimentação nas creches, porque para teres noção, as escolas estão sob a alçada do Ministério da Educação e eles criaram uma legislação que proíbe certos alimentos na ementa dos bares e das cantinas. Como as creches estão sob a alçada da Segurança Social, tudo o que se aplica às escolas não se aplica às creches, ninguém pensou nos bebés. Então o que é que acontece? Neste momento em Portugal, um bebê pode, de 1 ou 2 anos, pode lanchar tule e creme, isto é verdade, porque acontece, e depois esta criança ainda para a escola e já não pode. Portanto, o que é que adianta proibirmos aos 3 anos, se até aos 3 ela pode comer tudo, e depois, lá está, tipo, ninguém controla o que está ou não está na emenda das creches. Então o que nós vemos nas creches hoje em dia é bastante grave, porque é bolacha Maria numa base diária, os bebés, as papas normalmente são aquelas papas com açúcar adicionado, e mesmo quando diz que não tem açúcar tem farinha hidrolisada, portanto dá na mesma. Fiambre, salsichas, uma pessoa até perde a conta. Olha, eu também vou fazer aqui um parênteses, porque às vezes, lá está, eu pergunto-me se a pessoa sabe o que é o fiambre. Se nós formos analisar os ingredientes de um fiambre, tem 13 Es. Sim. 13 a 14 aditivos químicos. Sim. Portanto, aquilo é mais aditivo químico do que algum tipo de alimento. Portanto, eu acho que às vezes a pessoa... Lá está, esta conversa que estamos aqui a ter e estes parênteses que vamos fazendo é mesmo para despertar toda esta comunidade que está a ver e a ouvir de que não é alimento. Não é aquilo alimento. não é alimento. Então nós podemos criar realmente uma pegada e parte por sermos nós a escolher não comprar. Sim. Não é? Eu deixei há muitos anos, se calhar há mais de uma década, que eu não como fiambre. E volto a dizer, se calhar numa exceção, um dia, e mesmo assim acho que já nem como, mas se calhar se estiver a morrer de fome, não comi nada o dia todo e há aqui qualquer coisa, eu precisava estar com mesmo muita fome, mas se calhar até podia comer e era um dia num ano. Claro. Lá está, a tal exceção, mas eu como já sei que não é alimento, eu não vou lá, não vou Claro. mesmo. Não é também cair no fundamentalismo, como disse, se estivesse mesmo com fome eu comia, mas... é por termos essa consciência. Claro. Quando se torna tão intrínseco, tu já não comes. Sim, é não natural. eu não estou a resistir a nada, é ter plena consciência de dentro. Sim. Que aquilo não é a minha escolha. Exato. Então é isso que eu também procuro aqui, mesmo com o teu conteúdo, trazer esta expansão de consciência. E não falamos, apesar de estarmos aqui a falar um bocadinho mais para as creches, porque muito bem, obrigada por trazeres a voz desde os mais pequeninos, Sim. que eles coitados não podem falar. Mas é para todas as idades, sem dúvida. Exatamente. Sem E dúvida. nós adultos, se nós mudarmos os nossos hábitos, eu não tenho na minha despensa, não tenho nem nunca tive, desde E que isso fui é mãe. fundamental, eu acho que muitos pais não entendem isso, que eu digo muito isto na minha página, que é a introdução alimentar de um bebê pode e deve ser a introdução alimentar da família toda. Exatamente. Que é um momento perfeito para se mudarem hábitos. E nós não podemos esperar, porque depois o que acontece muitas vezes é os pais proíbem tudo até aos 2 anos, mas depois, se eles não mudaram os hábitos, quando a criança entrar nos hábitos alimentares da família... Tem os exemplos dos pais, não é? Se eles têm bolachas açucaradas, fiambre, chocolates, essa criança vai comer o mesmo que os pais. E, portanto, é mesmo importante que os próprios pais mudem esses hábitos para depois, porque eu acho que, e hoje em dia também diz-se muito que não se deve criar nada, não se deve demonizar alimentos, não é? Exatamente. Porque, ou seja, o fruto proibido é o mais apetecido e depois eu proibir pode criar uma espécie de obsessão na criança e não vale a pena. Mas... isto não significa que a base, ou seja, na minha casa também não há fiambre e também não há bolachas açucaradas, mas se nós formos um dia num ano, lá está, ou de vez em quando ela pede, eu digo assim, olha querida, hoje não pode ser porque já comeste fiambre tipo a semana passada, mas tipo, se ela um dia pede, a minha filha pede, o meu filho não come ainda, mas a mais velha já comeu, mas em casa não há. E isto é que tem que ser, temos que entender muito bem que é a base da alimentação é que é o importante. As exceções, porque o problema é que as pessoas dizem, mas ele só come isto de vez em quando, mas come de vez em quando em casa, depois come mais de vez em quando na casa dos avós e come mais de vez em quando na escola, e no somar,
depois deixa de ser só a exceção e passa a ser a base. E era o que estavas a dizer, come de vez em quando este tipo de alimento, Exato. Mas amanhã come outro. Exato. Tipo, hoje comeu a bolacha Maria, agarrando o exemplo que tu deste, amanhã comeu outra papa, no outro dia comeu mais não sei o quê, e de repente todos os dias estão lá determinados elementos que não são desejáveis, Exato. realmente, que circulem no nosso corpo. Mas é numa base diária, claro. Exatamente. E como tu estás a dizer muito bem, no fundo, a escola e a família são os grandes pilares do exemplo que nós passamos até inconscientemente, não é? Claro. Porque vai entrando no paladar, como tu disseste, que está a ser formado, mas também nesses hábitos que nós criamos aquela memória. Toda a gente sabe que aquela comidinha da minha avó, aquela comidinha da minha tia, da minha mãe, não é? Portanto, há uma memória associada a qualquer coisa que nos deu alegria ou que foi especial. A comida tem muito E a comida também. Se eu fui comer e a comida tinha determinados processados, elementos que não são desejáveis, eu estou a associar positividade a esse tipo de alimento. Mas eu posso associar muito com doces isso, infelizmente. Sim, mas eu posso associar bons hábitos e boas memórias a alimentos saudáveis. Porque lá está, jogar com esse todo. Às vezes o cheiro da sopa da avó ou de uma comida específica, isto acontece. A comida tem esse efeito de trazer-nos memórias afetivas. Não é só a comida má, a comida boa também. Mas eu acho que o mais grave atualmente é que nós hoje em dia existe muito mais opções de ultraprocessados do que existia no nosso tempo, quando nós éramos crianças. E os pais têm cada vez menos tempo. E as crianças são cada vez mais sedentárias porque têm acesso a telemóveis e a ecrãs mais cedo e mais horas por dia. E pronto, nós estamos aqui tipo, meio que numa tempestade perfeita, que é preocupante. Eu acho que a própria DGS já menciona isto e é verdade. Existe um relatório que acompanha a percentagem da obesidade infantil e estávamos a ver uma tendência de queda e o último relatório teve um aumento. E isso mostra exatamente isso, porque temos crianças mais sedentárias, a comer mais processados e portanto nós estamos a perder um pouco esta coisa de a comida caseira e cozinhar em casa e até trazer as crianças para ajudar, porque lá está, eu e os meus irmãos, nós crescemos com a minha mãe na cozinha. Nós tivemos esta sorte também de crescermos numa bolha, porque a minha mãe, já para evitar este tipo de conflito nas escolas, nós não comíamos na escola, nunca. Eu só fui comer na escola já na faculdade. E então nós vivemos sempre nesta bolha e eu cresci, portanto isto também é fundamental, não é? Porque saber cozinhar é muito importante para comer bem. E entras realmente nessa questão de mas eu não tenho tempo, não é? Que se calhar a grande maioria das pessoas vai dizer, aconselhando quem eventualmente esteja a ouvir e a dizer, mas eu não tenho tempo, o que é que tu dirias? Planear é o mais importante, porque nem que seja escrever, nem é preciso ser, quando eu digo planear, não tem que ser uma coisa assim muito complexa, ok? Não tem que se fazer emendas, mas eu tenho que escrever no frigorífico, por exemplo, alimentos-chave que eu posso usar em SOS. Imagina, eu chego a casa, eu apanhei mais trânsito do que o habitual, eu chego a casa, não tenho tempo. O que é que eu faço? Em vez de ter o congelador com nuggets, eu posso, se calhar, ter uma lata de leguminosas, por exemplo, e eu posso fazer uma salada de grão em vez de estar a usar qualquer coisa ultraprocessada. E aqui, outro parênteses, desculpa, atenção, mesmo na lata, leiam, porque há latas com, seja, por exemplo, com grão, agarrando o exemplo que trouxeste, até é melhor ser vidro, que têm açúcar e outras que não têm. Tem aditivos até, algumas têm aditivos, mas há outras que eu leio, só têm mesmo o grão, a água e o sal. Sim, que é o ideal. E a água, não é? Acho eu. Sim, sim. Ou seja, isto é o ideal, portanto leiam, não se enganem a achar, isto é só grão. Não é, sim, pode não ser. Pode não ser. E eu acho que isso é muito útil para algumas pessoas, é ter receitas, tipo, aquelas receitas que eu posso recorrer quando eu preciso ter tempo. E os ingredientes, porque para mim, por exemplo, pode não ser igual para toda a gente, mas para mim, por exemplo, eu tenho sempre tofu no frigorífico ou no congelador, porque eu sei que o tofu é uma coisa que se prepara muito rapidamente, ok? E eu tenho sempre uma massa com leguminosas, massa de grão ou de lentilhas, porque também, se eu misturar um molho de tomate, eu já tenho aqui uma refeição mais nutritiva do que ser só uma massa de trigo. Então, este tipo de coisas é muito importante, porque quando nos falta tempo, ou quando nós estamos mais cansados,
nós não conseguimos pôr a cabeça a pensar com a mesma facilidade quando estamos descansados e temos tempo. E então, o que é que nós fazemos? Nós tendemos a recorrer àquilo que nos é familiar e que é fácil. Muito bom. E, portanto, o ideal é sempre ter esta checklist pronta, porque assim eu olho e digo assim, vou fazer cuscuz com vegetais. Eu meto uma travessa de vegetais no forno, abro, lá está, um vidro de grão, faço um cuscuz que é só hidratar em água e tenho uma refeição pronta em menos de 20 minutos. E tu dizes isso tanto para o contexto adulto, também para o contexto de criança? Ou para as crianças, tu poderias deixar aqui outra sugestão. Chegaste a casa, apanhaste trânsito, chegas a casa e o teu filho está esfomeado. O teu filho, generalizando, não é? O que é que as pessoas podem ter à mão que seja realmente algo nutritivo para as crianças, em vez de toma lá qualquer coisa? Fruta e vegetais. Olha, cenouras, se for um bebê, tem que ser na textura correta, mas estamos a falar de crianças, cenouras daquelas tipo cenouras baby, aqueles mini pepinos também. Abacate, qualquer fruta, eu acho que existe muito esta ideia e hoje em dia já estamos a quebrar um pouco este status quo de que a fruta não pode ser oferecida sozinha. E isto para mim é uma coisa que me faz tremer, porque cada vez que eu digo a um pai ou uma mãe que não pode oferecer fruta sozinha, nós estamos-lhe a tirar uma opção de alimentação natural e saudável. E então a fruta é um ótimo snack entre refeições. Sabes que agora estava-me a lembrar quando eu vou fazendo aqui, tipo, trazendo exemplos também para não ser só matéria, entre aspas, mas estava-me a lembrar quando os meus filhos eram pequeninos, os meus primeiros, que são 6, como sabes, muitas vezes, ou algumas vezes uma das minhas sobrinhas ia lá à casa e às vezes eles punham-se a ver um filme qualquer de desenhos animados. Então eu cortava melão para todos, picava o melão assim em pedacinhos e depois dava em tacinhas para eles comerem. Era como se fossem as pipocas deles, mas era fruta, lá está. Claro. E aquilo sacia, não é? Porque é doce e a criança fica bem, às vezes fibras. Uma tacinha. As pessoas não podem esquecer que a fruta tem fibras. Pronto, estava só aqui a acrescentar isso. É isso, é que eu acho que nós parece que fugimos ao natural para depois recorrer mas só fruta. Sim, se for entre lanches, eu não estou a dizer que se é o lanche principal da criança vai ser só fruta, não, ela precisa de um lanche completo, mas eu estou a falar daqueles snacks. Por exemplo, a criança chega esfomeada da creche, ela já comeu na escola, é fruta. E as crianças normalmente gostam. O que acontece é que as crianças muitas vezes não são expostas e hoje em dia nós estamos a ter ainda a outra questão que é ainda mais grave, que é introduziu-se aquelas chaquetas de fruta. Isto é uma coisa que é muito controversa dizer ainda em Portugal, eu espero que daqui a um ano já não seja, mas introduziram-se estas chaquetas de fruta, lá está, porque as marcas quiseram vender a praticidade e a comodidade de quem não tem tempo e é só abrir e beber. E as pessoas, e eu própria caí neste erro, porque quando a minha filha entrou para a creche, eu comecei a trabalhar, eu nesta correria tinha sempre isto em SOS em casa. O que é que aconteceu? As chaquetas deixaram de ser SOS e passaram a ser a base da alimentação dela. E eu acho que as marcas conseguiram tão bem vender esta coisa da praticidade destas chaquetas que as pessoas esquecem-se que não há nada mais rápido e fácil do que abrir uma banana, por exemplo, ou dar uma maçã. Não é? Não existe nada mais rápido. E estas chaquetas, é preciso ter muito cuidado, porque estas chaquetas são fruta muito madura e concentrada, portanto elas não têm a fibra nem a água que as frutas têm, e aquilo acaba por ser açúcar concentrado. E pronto, e depois se temos crianças e bebés que a exposição à fruta são as chaquetas, a exposição aos legumes é a sopa. O que acontece é, esta criança não conhece os alimentos no seu formato natural e depois esta criança mais para a frente não vai aceitar a fruta. E depois e se nós, por mais que eu olhe para uma bolacha, por exemplo, isto é muito interessante porque há muitas bolachas atualmente para bebés, principalmente uns que são os puffs, que têm uma lista de ingredientes muito simples. Não quer dizer que isto seja totalmente inofensivo. Porquê? Porque quando eu dou uma tigela de mirtilos aos meus filhos, eles comem um mirtilo e um é doce, o outro já é ácido, e o outro é mais rígido, e o outro é mais mole. E quando eu dou os puffs, eles sabem sempre ao mesmo, e eles são sempre crocantes, e eles têm sempre a mesma cor. E isto isto mesmo que seja uma bolacha inofensiva em termos de ingredientes, não é inofensiva em termos de desenvolvimento de paladar, porque aquela bolacha é como se, eu não gosto de dizer que cria adição, mas é hiperpalatável, como chamam nos Estados Unidos, que
aquilo sabe bem. É como se uma pessoa o exemplo é, nunca se consegue comer só quando se compra batatas de pacote, nunca se consegue comer só uma, e é precisamente por isto, porque é uma coisa crocante, meia salgada, sabe bem. Ou seja, mexem-nos com outros centros de prazer, não é? Exatamente. Tipo esse crocante e são tudo. os hiperpalatáveis. E as bolachas também são isto, as bolachas são seguras acima de tudo, não é? Porque sabem sempre ao mesmo, porque têm esta consistência muito interessante, e portanto as pessoas não podem achar que dar sempre estas bolachas é ok só porque ela tem bons ingredientes, porque não é. Portanto, eu acho que o que eu digo sempre é, a primeira coisa que nós devemos recorrer é sempre ao mais natural possível. Portanto, aqui trazer diversidade dentro do saudável, obviamente. Sim, fruta e vegetais. Mas a variedade, claro. E às vezes nós nos surpreendemos, isto é interessante. Eu, por exemplo, nunca gostei de pimentos, até a minha filha fazer a introdução alimentar. E pimentos, e depois eu passei a comer pimentos assados e comecei a gostar de pimentos. E hoje em dia, lá em casa, eu tenho sempre pimentos, porque os miúdos adoram os pimentos crus. E eu corto em tiras e é uma coisa super prática. Okay. Portanto, eu tenho sempre este tipo de vegetais que eles gostam muito, cenoura, pimentos, eu tenho sempre em casa. Porquê? Porque é só cortar, eu não preciso cozinhar, não preciso fazer nada, e é um snack espetacular. E muitas vezes... Sabes que eu acho também que muitas vezes o que acontece... volta e meia já vi, a pessoa habituou-se tanto a ter tudo em pacote, sim, que quase que como se fosse uma espécie de aversão, tocar na fruta, no alimento, não é? Já sim, vi, parece, não sei, não quero estar aqui a criar as minhas ilações, mas às vezes as pessoas habituaram-se tanto a esse lado prático, como tu estás a dizer, as marcas venderam tão bem a praticidade que de repente, mas vou comer assim agora as cerejas, mas pode, exato. Vou comer agora assim a tangerina, claro. Aquilo vai deitar um suco, não é? Portanto, mas vou ficar suja, não é? Eu já vi as pessoas às vezes dizerem isto. Mas isto podes levar a mão, sim, não é? Mas... o marketing destas empresas é um marketing de 1.000 milhões e bilhões de euros. E por alguma razão é tão eficaz, não é? Porque realmente eles criaram a ideia nas pessoas, tipo, eles mudaram mesmo a forma das pessoas verem a alimentação, e é uma pena. Mudaram a forma de ver aquilo que é natural, não é? Exato. É achar que não existe nada mais prático que abrir uma saqueta, quando tudo o que é natural é as frutas e qualquer vegetal. Se me dizem assim, pronto, é um bebê mais pequenino e a uva, eu tenho que cortar a uva e isso dá mais trabalho, tudo bem, mas aí tem uma banana, não é? Quer dizer... Exato, ou seja, lá está, só pegando outra vez neste ponto que trouxemos há pouco, trazer diversidade dentro do que é saudável, portanto se calhar às vezes realmente é necessário até ter uma saqueta de coisas boas, mas em SOS, trazer, mas ser mesmo SOS. Mas trazer o natural o mais possível. Sim, e desde cedo uma das coisas que eu faço na minha página, que eu acho que muitas pessoas não percebem isso, principalmente quem chegou mais depois, é que todas as receitas que eu partilho têm uma adaptação. Eu há dias tinha uma mãe que me dizia assim, eu paguei a app, mas eu não estou satisfeita porque eu estava à procura de receitas para o meu bebê de 7 meses e lá tudo que diz que é a partir dos 6 meses, quer dizer, é a comida que nós comemos. E eu disse, realmente é esse o objetivo. É mostrar que tudo pode ser consumido por um bebê, só é preciso uma adaptação. Diz que a família como natural. Sim. Sim, eu criei, lá está, para ajudar nessa parte porque eu tinha o site e eu já estava muito limitada em termos do site, então o que a app faz eu tenho lá a base de dados de receitas e depois todas as receitas ensinam a fazer a adaptação para os bebés, com cortes seguros, e depois eu posso, a partir das receitas, criar emendas semanais e depois dessas emendas saem listas de compras automáticas. Okay. Portanto, a ideia é mesmo facilitar. Eu própria partilho 2 emendas por semana, a todas as semanas, para quem não quer nem sequer não consegue, não tem o trabalho de criar a emenda. E lá está, muitas vezes, apesar de dizer comida de bebê, é válido para o adulto. Sim, lá está, isto foi uma discussão até se a app chamava-se comida de bebê ou não, porque é um pouco limitador em termos de público, mas realmente aquilo tem receitas para toda a gente, porque a ideia é que o bebê pode mesmo comer tudo o que a família come, desde que começa a introdução alimentar, contanto que a família coma bem, não é? Também bem. E já agora que estamos a falar de criações tuas, queres mostrar esse livro que tens aí contigo? Sim, este livro é o meu último livro, que é um livro infantil, e a ideia deste livro era mesmo trazer um pouco aquilo que eu acho que estamos a perder,
que é o Pedro é um miúdo que gosta de cozinhar e ele vive num bairro em que ele conhece toda a gente, em que ele vai à mercearia e escolhe, e a senhora da mercearia dá-lhe a fruta para ele comer, e ele cozinha com os pais, portanto ele tem tempo para cozinhar com os pais. E isto é um livro, a ideia do livro é depois que as próprias crianças possam acompanhar as receitas e fazer as receitas sozinhas ou com a ajuda dos pais. Portanto, tem uma ilustração linda do Tiago e já está à venda também. Muito bom. Olha, obrigada aqui por trazeres também este é para ti. Essa pequena sementinha. Olha, obrigada. E este é para ti, olha, já que estamos aqui. Obrigada, vai dar jeito. E também tenho aqui um livro para ti. Ai, eu obrigada. Normalmente dou no fim, mas olha, já que estamos a trocar, este é o meu segundo livro, Cura o teu corpo e as tuas emoções, que acredito também vai fazer todo o sentido. E vais gostar. Sim. Fala muito também da parte do quanto as nossas emoções, obviamente, pelo menos, se calhar, representam ou estão presentes em 95% das expressões que depois das doenças que ocorrem fisicamente. Mas olha, e agora, criações à parte, deixa-me só perguntar-te para começarmos assim já a finalizar, o que é que tu mais encontras dentro da tua comunidade? Portanto, quais são as adversidades, as problemáticas que as mães ou os pais te trazem, que as pessoas te apresentam, as dificuldades delas? Portanto, o que é que tu ainda encontras, o grande grosso? É sempre lidar com terceiros, ou seja, as creches ou escolas, a resistência que a creche mostra em termos de mudar a alimentação, e é sempre imentas. Eu antes de lançar a petição eu recebi, eu não estou a exagerar, mais de 200 emendas e a maior parte delas eram todas quase iguais. Isso é a maior dificuldade. São pais, por exemplo, que dizem, então a minha preocupação, eu tenho toda esta preocupação em dar uma alimentação boa ao meu filho e depois ele vai para a creche e estão-lhe a dar bolacha Maria todos os dias. E depois creches que proíbem os pais de levar comida de casa, que obrigam os pais que a papa tem que ser industrializada. Portanto, e depois é os avós também. Normalmente também, os avós, mas é o menino, coitadinho, é só um docinho, é só agora, é só aqui, e depois é sempre, não é? E estas são sem dúvida as maiores dificuldades dos pais e dá mesmo muita pena, porque eu acho que em algum momento na história da humanidade a alimentação das crianças ficou tão em baixo nas prioridades das pessoas que ninguém realmente se para pensar que isto faz mal, não é? Quer dizer, se virem um adulto a comer 6 bolachas Maria num dia, se calhar dizem, se calhar devias olha que podes engordar e faz-te mal. E agora para uma criança é ok, porque é basicamente isso que acontece, é 2 bolachas de manhã, 2 à tarde, depois os avós vão buscar, ainda dão mais um docinho, quer dizer, e é mesmo complicado, e isto vê-se muito ainda, infelizmente. E que outro, para além dessa questão, que outra? Só mais uma, assim, a título de curiosidade. Se te lembrares assim, os grandes desafios que ainda sentes que os pais apresentam, não é? Tirar esta ideia de que, lá está, o bebê tem que comer sopas e papas. Olha, essa também é outra, realmente. É outra, assim, é obrigatório, ou seja... começa a comer, tem que ser sopa. Exato. E depois ao lanche tem que ser papa, a papa infantil que é de uma marca qualquer. E tu dizes assim, não precisa ser sopa, eu posso, lá está, eu quero expor o bebê aos alimentos separadamente. Isto não significa que o bebê tenha que comer em BLW um brócolis, uma florete. Se os pais não se sentem confortáveis, não há problema, mas eu posso cozer tudo separadamente e oferecer separado, e isto faz muita diferença, porque o que é que acontece? Quando eu ofereço sopa, a base da sopa, depois há aquelas regras que eu não sei de onde é que surgem, que tem que ter batata ou batata doce, abóbora ou cenoura, e depois qualquer outros ingredientes. O que é que acontece? Uma sopa que tem sempre abóbora ou cenoura vai ser sempre doce. Então o que é que acontece? Eu estou sempre a mascarar, eu estou sempre tendencialmente a pôr tudo que o bebê come é doce. Já mesmo que aquela sopa tenha courgette ou tenha brócolis, quando ela tem abóbora e batata doce, por exemplo, essa sopa vai ser sempre mais adocicada. E então o que é que acontece? Eu tenho um bebê a comer sopa que
come só sopa, portanto ele não sabe a diferença entre um brócolis e uma abóbora, não consegue diferenciar porque está tudo misturado. Aquela textura da sopa não promove a mastigação porque é líquida. E depois, ao lanche, ele está a comer também sempre a mesma papa, com as mesmas componentes, com a mesma cor, a mesma textura. Portanto, estes bebés não têm variedade, não têm exposição aos alimentos. E hoje em dia sabes que isso é muito importante. E o que é importante entender também é que o contrário disto não tem de ser alimentos em pedaços. Eu posso oferecer tudo esmagado, com um garfo, tudo em purés, mas o importante é que se ofereça tudo separado. Okay. Porque um brócolis é... Ele desenvolver os próprios paladares, exato, não é? Exato, para a courgette, ou o brócolis é amargo, o brócolis tem aquela textura assim que vai ser estranha na língua do bebê, e a abóbora é doce e é a cor de laranja, e o bebê tem que saber distinguir estas coisas. Isto é muito importante. E as papas... As papas caseiras podem ser nutritivas, não é? Quer dizer, os nutrientes não existem só na suplementação que se coloca nas papas industriais. Porque eles fazem aquelas farinhas hidrolisadas, depois como aquilo fica sem nutrientes nenhuns, eles têm que colocar por nutrientes, não é? Então são fortificadas. Mas os alimentos naturais têm nutrientes, não é? Portanto, é só uma questão de variar e oferecer uma maior variedade possível, e é muito mais interessante uma papa caseira do que... E depois não é só papas, os bebés podem comer outras coisas, lá está, podem comer uma batata doce cozida ao lanche, nós é que tendencialmente achamos que só podem comer papas caseiras, papas de compra, não é? Ou que a batata é só para as grandes refeições, tipo almoço ou jantar. Ou as leguminosas, por exemplo, que são só para... nem sequer, eu acho que muitos pais nem sequer pensam em oferecer leguminosas a um bebê tão pequenino, não é? E as leguminosas podem ser oferecidas desde os 6 meses e são um alimento maravilhoso e devia estar na alimentação de todas as famílias, diariamente até. Muito bom. E tocaste aqui só noutro ponto, que também vou só aproveitar para trazer um bocadinho de espaço para ele, que é oferecer esses alimentos na sua variedade e diferentes texturas aos bebés. Porque antigamente também caíamos muito no erro, às vezes até porque os pais têm pressa, lá está, querem dar a sopa e a papa toma lá, come rápido, mas quando e hoje em dia já se fala muito nisso, até tem um nome associado a um conceito, mas eu não me recordo como é que se chama. Baby led weaning. Já não sei qual é, que tu pões mesmo à frente, ou no prato, ou no tabuleiro onde a criança, às vezes aquelas cadeiras, já não me lembro de nada, olha, apesar de ter um bebê ainda pequeno, mas eu já hoje já não uso quase nada disso, já sabes, olha, agora eles já comem tudo à mão. E eu acho que é tão mais bonito realmente vê-lo a sentir, a usar o tato, a criar esse neurofeedback para o cérebro, mas sei que hoje em dia existe esse contexto e esse conceito. Portanto, isto que estavas aqui a trazer também é interessante até aos outros níveis de desenvolvimento. Sim, claro, porque o que é que acontece? Nós não podemos esperar que um bebê que bebe leite ou é amamentado, ou seja, de fórmula, até os 6 meses, no dia que começa a comer, vá comer quantidades significativas. Portanto, o leite materno ou artificial é o principal alimento até aos 12 meses. Portanto, o que nós temos que fazer até aos 12 meses é expor o bebê ao maior número possível de alimentos naturais e sempre separadamente, ou seja, um de cada vez. Eu posso até oferecer tudo esmagado, mas eu coloco o brócolis esmagado, a batata esmagada e o frango desfiado e misturado a qualquer coisa. Mas isto é fundamental, porque a introdução alimentar não é só sobre nutrir o bebê. Lá está, nós não podemos esperar que um bebê coma, porque antigamente o que é que acontecia? O bebê não queria, comia à força, não é? Portanto, a introdução alimentar é uma exploração sensorial que pode ser incrível para o bebê ou pode ser muito limitativa. E nós é que temos que escolher o que queremos. E existe muito ainda em Portugal aquela ideia de que a opinião do profissional de saúde é vista como num pedestal, não é? E eu felizmente sou rodeada de profissionais de saúde maravilhosos, mas
existem ainda profissionais de saúde que são atualizados, e quando eles dizem a um pai que eles têm que só oferecer sopa, e a sopa tem que ter estes X ingredientes, e que depois ao lanche tem que ser a papa, e que o bebê tem que comer 120 ml de sopa, senão ele não está nutrido, os pais levam isto para casa e muitas vezes é o que fazem. E quando o bebê não come, ficam desesperados e distraem o bebê para comer. Isto, nós não queremos. De que adianta um bebê que come a sopa toda se depois ele não sabe, ele come à força, come com um ecrã, não sabe o que é que está a comer? Portanto, eu acho que isto é muito... Sim, é muito sensível, sim. Não é? Até por lá também nem sequer estamos... Aqui até se fala de respeito, porque sim. Respeitar também a capacidade gástrica de cada um, se calhar, lá está, se calhar aquele bebê ficou nutrido com menos, sim. Mas já saciou, claro. E poder respeitar sim, isso também no outro, não é? Isso também, como é que nós podemos dizer... Então, se todos nós temos as estruturas diferentes, temos pesos diferentes, apetites diferentes, como é que podemos esperar que todos os bebês comam 120 ml de sopa? Não faz sentido. Há bebês que realmente comem mais, outros menos. Há uns que começam logo a comer muito bem, outros que precisam de mais tempo. E estas ideias fixas, tipo dentro de caixas, de que todos os bebês são iguais, todos os bebês têm que fazer isto, gera muita ansiedade nos pais, porque eu fico a pensar, meu filho não gosta de comer, mas ele devia estar a comer, então há qualquer coisa errada, eu estou a fazer qualquer coisa errada, ou há qualquer coisa errada com o meu filho. E não necessariamente, ou seja, o meu filho sempre foi muito curioso, por exemplo, o meu filho mais novo, sempre, os dois, mas o mais novo principalmente, muito curioso, e ele experimentava tudo, o que eu lhe punha à frente. Mas eu só senti que ele começou a comer quantidades realmente que faziam, porque a maior parte acabava esmagado no chão, a partir dos 9 meses, 9, 10 meses. Portanto, estamos a falar aqui de 3 meses em que ele teve só a descobrir. E esta descoberta é muito importante. Exatamente. Porque ele soube o que é que sabe um brócolis, ele soube o que é que sabia um pimento, ele provou tudo separadamente. E o meu filho com 7 meses já comia um caril, por exemplo. Isso também cria certamente outro tipo de desenvolvimento no cérebro, não é? Porque há experiências diferentes, sim, há pontinhos a registrar diferentes. É sensorial, ou seja, as mãos comunicam também, tipo o sentir os vegetais, o puré que esmaga, ou a papa líquida, ou o brócolis, lá está, que é aquela textura estranha. Tudo isto passa informações para o cérebro, portanto a própria, os olhos também, nós usamos todos os sentidos, e os bebés especialmente, porque eles descobrem o mundo com as mãos, não é? Portanto, esta parte de deixar o bebê tocar nos alimentos, explorar os alimentos, mesmo que esses alimentos sejam esmagados, não há problema nenhum. Se é uma questão de segurança, se os pais não se sentem confortáveis, não têm que dar os alimentos inteiros. Mas é muito importante deixá-los tocar. Mas lá está, tipo, é preciso perder algum tempo com isto, mas eu acho que realmente vale a pena, porque é provavelmente, assim, não se pode garantir que esta criança não vai ter problemas porque a seletividade alimentar é natural, mas se calhar vai ter muito menos guerras à mesa, porque eu sei que a minha filha, depois de entrar para o jardim de infância, começou a tornar-se muito seletiva, e ela começou a ter a seletividade mais cedo. E nós tivemos aqui períodos assim de guerras à mesa que eram assim desgastantes, mas lá está, tipo, a base dela continua a ser boa, portanto hoje em dia ela já voltou a comer as coisas que não comia, e há coisas que ela come e outras não, mas isso é normal também, não podemos esperar que o bebê coma de tudo, porque nós também não gostamos de tudo. Mas isto é importante, ou seja, eu estou aqui a alimentar um bebê à força, estou a criar uma relação negativa com este bebê à refeição. A refeição para este bebê que come à força não é prazerosa, não é? Portanto, esta criança provavelmente não vai gostar de estar à mesa. Esta criança que só comeu sopa, não conhece vegetais, depois vai recusar os vegetais mais para a frente. Ou que só bebe açaqueita de fruta, não vai aceitar a fruta inteira. Exato. E depois o que acontece? Para além da série de questões, não é? Claro. Essa tensão que se gera, como estavas a dizer, tem na relação. Depois claro, os pais estão cansados e é uma guerra, e depois damos ecrãs porque queremos ter sossego. E eu não é julgar, eu não estou a julgar, é assim, só sim, quem sim, vive, é mesmo para alertar, é mesmo só quem vive isto é que entende. Eu percebo muito bem. Eu tenho um primo que está no espectro, portanto eu sei muito bem o que é as lutas à mesa, e até a minha filha, que comia bem, de repente deixou de comer e pronto. Mas depois os pais cansados, o que é que acontece? Dão ecrãs ou começam a substituir, e aí entra-se mesmo ou seja,
Ele rejeita, é uma luta, vai sendo cada vez mais difícil, este é que é o ponto. E isto não é linear, não é? Quer dizer que isto acontece, isto logo vai acontecer aquilo, mas é mais provável, sim, sem dúvida. Sim. Olha, Carolina, estamos mesmo a chegar aqui ao fim. Obrigada pela voz e pela garra que tens trazido. E por teres ido à Assembleia e estares realmente numa frente, não quer dizer de uma batalha, mas de um despertar de consciência da importância também nos bebés. Sim. Lá está, não é aos 3 já faz sentido tirar, mas aos 2 afinal que ainda era mais delicado, não é? E obrigada também aqui por este livro. Não sei se por fim queres-me deixar tu alguma questão ou queres acrescentar alguma coisa que não tenhas dito? Não, eu acho que tocamos em tudo. Obrigada por me receber, foi um prazer. Obrigada também por teres aceito aqui o convite. E pronto, olha, assim terminamos mais um episódio. Deixamos aqui muitos pontinhos, atenção, que eu considero importantes, e apesar de estarmos a falar de creche ou de bebés, como fomos dizendo ao longo do tema, isto é válido para todos nós. Isto é importante realmente despertarmos a consciência de todos nós, porque os nossos hábitos mudam os hábitos daqueles que vêm. Deixo-te um grande beijinho da minha parte e até para a próxima semana. E esta temporada tem o apoio da NutriBio.